Olá pessoal, boa noite. O tema da nossa aula de hoje é citação. Vimos na aula passada os requisitos da petição inicial, com todos aqueles pressupostos de existência do processo civil, da petição inicial do processo civil, até o valor da causa. Vimos endereçamento, causa de pedir, pedido e valor da causa. Feita a petição inicial, o próximo passo do processo civil é a realização da citação. E o que vem a ser a citação? A citação é o ato processual na qual o juiz chama o réu para conhecimento daquele processo, para que ele tome ciência, para que ele tome conhecimento daquele processo, e, consequentemente, apresente ali a sua defesa, apresente ali os seus contra-argumentos à tese apresentada pelo autor na sua petição inicial. Então, o autor entra com o processo, ajuiza uma ação, apresenta a sua petição inicial e o juiz faz a citação para que o réu ali apresente a sua defesa. A citação é requisito essencial de validade, ou seja, sem a realização da citação, o processo é nulo. Eu não posso condenar o réu sem que ele tenha ali a possibilidade de apresentação da sua defesa. Temos até um princípio constitucional previsto na Constituição Federal que fala: ninguém é considerado culpado até que se prove o contrário, e também sem que haja ali a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa. Eu nunca posso negar ali a defesa e o contraditório ao réu, ou seja, nunca posso negar o direito de defesa àquele réu, e quando eu falo em contraditório, eu sempre tenho que possibilitar àquele que está sofrendo o processo a análise e a argumentação contrária àquilo que está sendo a ele imputado. Então, a citação é condição de validade do processo. Sem a citação, o processo é nulo. E a citação do réu tem ali previsão no Código de Processo Civil, no artigo 239, que é a previsão ali do CPC. Obviamente, o autor é apresentado a sua citação, mesmo que a citação não aconteça e o réu, sem que haja a citação, ele descobre pela internet, por exemplo, que ele está sendo processado, ele pode se antecipar e apresentar a sua defesa antes mesmo da citação seja aperfeiçoada. Mesmo que antes de ele receber ali a citação do Poder Judiciário, ele pode ali apresentar a sua defesa. A citação ela é feita em qualquer lugar que se encontra ali o réu. Então, se o réu está morando em São Paulo, a citação vai ser feita em São Paulo. Ele mudou para Campinas e o autor descobriu que ele mudou para Campinas. A citação vai ser feita em Campinas. Ele mudou para outro estado, foi para o Pará. A citação vai ser feita no Pará. Até quando o autor descobre, por exemplo, que o réu mudou de país, é possível que a citação seja realizada também fora do país. Para isso, há um mecanismo jurídico que a gente chama de carta rogatória, na qual o juiz daqui do Brasil solicita que o juiz do estrangeiro, do exterior, realize a citação naquela localidade onde o réu esteja. Então, se o réu está, por exemplo, morando na Itália, o juiz do Brasil solicita ao juiz italiano para que o juiz italiano faça a citação no endereço XYZ ali da Itália. Não é uma situação tão corriqueira, mas sim é possível a citação ser feita também quando o réu está no exterior. Mas há alguns outros exemplos, por exemplo, que é o que está aqui na apostila. Um militar que está na ativa, está do exército, ou quem está servindo na aeronáutica ou na marinha, onde que ele é citado. Então, essas pessoas podem receber o processo? Podem, obviamente. Então, ele sempre vai ser citado na cidade em que ele está servindo ali, seja na aeronáutica, seja na marinha, seja no exército. Então,
o militar ativo, ele é citado ali no quartel, tá, onde ele está ali servindo, né, servindo a pátria. Né? Tem algumas situações que o Código de Processo Civil, o artigo 244 do Código de Processo Civil, determina que a citação não vai acontecer. Ou seja, são situações que, se verificar, né, quem for entregar a citação, que a gente vai ver depois, que pode ser ou o oficial de justiça ou o funcionário do correio, né, o réu pode falar o seguinte: não, de acordo com o artigo 244 do CPC, eu estou ali impossibilitado de receber essa citação, se retorne no outro dia, numa outra oportunidade, para que essa citação se aperfeiçoe. Né? Então vamos lá. A primeira hipótese na qual o réu está autorizado a não receber a citação e a citação não vai se aperfeiçoar é quando eventualmente ele está ali assistindo a algum culto religioso. Né? A Constituição Federal prevê a proteção a qualquer tipo de religião. O Brasil é considerado um estado laico, né? Então qualquer culto religioso de qualquer religião, se no momento ali que o oficial de justiça ou no momento que o carteiro chega com uma citação e ele está ali assistindo ou participando, né, diretamente de um culto religioso, ele não pode receber ali a citação. O oficial de justiça tem que retornar no outro dia, numa outra oportunidade, porque naquele momento ele não pode receber a citação, até em respeito ali ao culto que ele está ali participando. A segunda hipótese de que o réu está desobrigado a realizar a citação é quando o cônjuge ou qualquer parente do morto consanguíneo afim ou em linha reta ou colateral até o segundo grau. Então, se eventualmente o marido ou a esposa do réu estiver falecido, né, ou qualquer parente, né, até seja em linha reta ou linha colateral até o segundo grau, ou seja, estamos falando aqui de irmãos, de primos, né, de avô, de avó, seja ele, né, consanguíneo ou afim, aqui que eu estou dizendo, o cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra, a nora, o genro, né, todos eles são afins, né, seja em linha reta ou linha colateral, até o segundo grau da linha sucessória, né, o réu pode dizer ao oficial de justiça ou ao carteiro para retornar, e o prazo para que se retorne é nos 7 dias. Então a data do falecimento é nos 7 dias seguintes. Né? Isso é chamado momento de luto daquele réu. Então, se o réu perdeu ali um parente próximo, né, no dia, e ele vai receber uma citação no dia que a esposa dele faleceu, que o pai dele faleceu, que a mãe dele faleceu, que o irmão faleceu, que o genro ou a sogra, enfim, todos esses parentes, não, ele pode, é decretado luto legal, né, ele pode falar para o seu justiça, para o carteiro, para retornar depois aí de 7 dias, que aí sim ele pode receber a citação. Durante esse período, ele não vai ser citado, né? Então tem que ser feita uma nova tentativa de citação. A terceira hipótese, são 4, né? A terceira hipótese é aos noivos. Né? Então o réu casou. Né? A partir da data do casamento, ele tem 3 dias que ele não pode receber a citação. No dia ali do casamento, nos 3 primeiros dias de bodas. Né? Então, feito o casamento, nos 3 primeiros dias ali do casamento dele, ele está desobrigado a receber a citação. Então, casou no domingo, né? Segunda, terça e quarta, o oficial de justiça não pode comparecer ali na casa do réu ou, né, o carteiro para apresentar a sua citação. Se ele apresentar, é só ele mostrar ali a prova de que ele casou e a citação não vai acontecer conforme o artigo 244 do Código de Processo Civil. Né? E por último, né, o item 4, que é a situação de que quando o réu está doente. Né?
estado grave, obviamente não é uma gripe, né? É uma doença na qual ele está acamado, né? Tem possibilidade de se locomover. E aí sim, quando grave o estado daquele réu, ele não vai receber a citação durante esse período aí que ele está acometido com uma doença grave, né? Então, quando grave o estado de saúde do doente, do réu doente, ele não vai receber a citação. Então, essas são exceções de quando a citação não vai ser realizada, né? São esses 4 itens aqui. É o culto religioso, no caso do luto legal, né, que é o caso do falecimento de cônjuge ou qualquer parente, né, ou afim, na linha reta ou colateral. O limite são 2 são 2 graus, ou seja, até o 2º grau na linha sucessória. Né? Dos noivos, né, ou seja, o réu que casou nos 3 primeiros dias de bodas, e doentes, os réus doentes, até que grave esteja o estado de saúde daquela pessoa. Então essas são as formas de que a citação não vai acontecer. Seguinte, quais são os efeitos dessa citação? Então, feita a citação, não aconteceu nenhuma dessas hipóteses. Então, o oficial de justiça foi na casa lá do réu, ou o carteiro foi na casa lá do réu e ele estava lá, entregou a citação. A partir do momento que entrega a citação, é que a gente chama de torna prevento o juízo, né? Ou seja, é aquele juiz que vai julgar em primeiro lugar aquela causa. Né? Se a ação for por qualquer motivo extinta, sem que aquele juiz inicial tenha analisado aquele processo, se tiver que ajuizar uma nova ação de novo, vai cair com o mesmo juiz. Né? Porque a partir do momento que é feita a citação, né, torna-se prevento o juízo. Então, o autor é a juização, o réu foi citado, né, e o juiz, por algum motivo, extinguiu o processo, por não comparecimento do autor na ação, na audiência, por exemplo, né, e o réu já estava citado. Se acontecer isso, o juiz é prevento, ou seja, se ele ajuizar de novo, vai cair com o mesmo juiz. Isso serve para evitar fraude, né, gente? Porque senão é fácil a possibilidade do autor escolher o juiz que eventualmente quer julgar o processo. Isso não é permitido. Né? A citação é a forma de que o réu, né, e o autor sejam julgados por aquele juiz ali que é sorteado de acordo com um processo digital, um processo eletrônico ali do Tribunal de Justiça. Né? Então, o primeiro efeito da citação é tornar prevento o juízo, né? Tornar o juiz ali responsável por aquele caso. A indução da litispendência é uma outra situação, ou seja, feita a citação, né? Se houver o ajuizamento de uma nova ação judicial, né? De uma nova ação judicial, essa nova ação vai ser extinta. Já vimos até a questão da litispendência até na aula de processo de trabalho. Aqui é o mesmo conceito de litispendência. Tá? Então, se o juiz eventualmente fez a citação e essa citação aconteceu, ocorreu, né? E é feito um ajuizamento de uma nova ação, repetindo os mesmos pedidos, como a gente já viu nas aulas de processo de trabalho, que o conceito é o mesmo, feita a citação, induz aí a realização da litispendência, ou seja, se feita a citação, se ajuizou uma nova ação, né, essa segunda ação tem que ser extinta. Né? Então, qual que é a ação que vai vingar? Né? A ação que teve a citação primeira. Né? Assim que feita a citação, né, o processo inicia. Então, a citação é um dos atos processuais mais importantes, é quando se forma a relação processual. Então, vamos lá. O autor ajuizou a primeira ação contra o réu, fez a citação. Aí, o mesmo autor ajuizou uma outra ação contra o réu, né, e fez também a citação. Qual que é a ação que vai ser julgada? É a primeira ou a segunda? É a primeira, porque a primeira foi ajuizada em primeiro lugar. Agora vamos lá. O autor ajuiza ação contra o réu. A citação não se aperfeiçoa. Aí ele ajuiza uma nova ação. E aí na segunda ação, a ação é ajuizada e o réu é citado no segundo processo. Qual ação vai prevalecer? A que teve a citação primeiro.
né? Mesmo que a segunda ação for usada depois, a citação do primeiro processo não se aperfeiçoou. Se ela não se aperfeiçoou, ela não induziu aí a litispendência. Então, para ter litispendência, tem que haver obrigatoriamente a citação ali do réu. Torna-se, obviamente, litigiosa a coisa. A partir do momento que se faz a citação, que o réu é efetivamente citado, forma-se o que a gente chama de liame processual, né? Que aí existe mesmo o processo e torna litigioso, ou seja, torna ali processualmente existente aquele processo, né? E aquele conflito de interesse vai ser então analisado pelo Poder Judiciário. Eu falo litigiosa, litigiosa vem de litígio, né? Ou seja, vem ali de conflito de interesse. E o conflito de interesse só nasce a partir da citação válida, né? Então esse aí é um outro efeito ali da citação. Tornou prevento o juízo, induziu a litispendência e fez litigiosa ali a coisa, né? Então, esses são os principais efeitos da citação do processo civil, né? Vamos ver nas próximas aulas os tipos, as modalidades de citação. Temos duas grandes modalidades de citação, a citação real e a citação ficta, né? E cada uma dessas modalidades há outras duas submodalidades de cada uma delas, né? Então, começaremos na aula que vem com o estudo de citação real e citação ficta. Vimos na aula de hoje o conceito de citação, né? Vimos também quando a citação não vai acontecer, né? E onde que essa citação pode acontecer, né? E os efeitos principais ali da citação. Quero sempre pedir a vocês que assistam às aulas, né, disponibilizadas no YouTube, que frequentem as aulas para eventualmente tirar as dúvidas e realizar ali, como sempre, os relatórios. Estou sempre à disposição de todos vocês para, para o estudo e complementação do estudo nas aulas do Microsoft Teams. Tudo bem? Por hoje é só, pessoal. Bons estudos a todos e uma boa noite.